Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com a professora Ildete Pereira de Mello. É uma militante histórica do movimento feminista, doutora em economia, professora da Universidade Federal Fluminense e editora nessa universidade da revista Gênero. Ildete, muito obrigado por você aceitar o nosso convite nesse mês onde comemoramos o Dia das Mulheres, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. E escolhemos você para conversar conosco pela tua vida, pela tua trajetória e principalmente pela importância que você tem nos estudos sobre o papel da mulher no mercado de trabalho. Queremos conversar sobre esse mercado de trabalho feminino, especialmente nesses últimos anos, quando tivemos algumas mudanças importantes, mas queremos também falar sobre a situação da mulher num contexto mais amplo. Queria, em primeiro lugar, que você contasse um pouco do próprio dia 8 de março no Brasil. O Dia Internacional da Mulher é comemorado, é celebrado em quase todo o mundo. Mas aqui no Brasil tem uma história particular isso. Como é que ela começou? Ela começou com Alice Tibiriçá. Alice Tibiriçá, como primeira presidenta da Federação de Mulheres do Brasil, em 1947, com outras mulheres comunistas e mulheres mesmo, damas da elite carioca, tipo Dona Nuta James, organizaram o primeiro 8 de março no Brasil. E, embora essa data já fosse uma data que em outros países do mundo já se comemorava como um dia de luta das mulheres pela construção da igualdade. A Dona Alice Tibiriçá, ela é a mãe de uma das figuras da Maria Augusta, uma das mulheres importantes na luta pelo petróleo é nosso, pela criação da Petrobras e tal. É interessante pensar nessa mulher que teve toda uma trajetória voltada na luta pela construção da igualdade, contra a discriminação feminina na sociedade. E que naquele tempo era terrível. Era pior, né? Porque a situação feminina também era diferente, né? As mulheres brasileiras foram sempre massacradas, né? Por exemplo, o 8 de março não foi fácil. Hoje todo mundo comemora o 8 de março, celebra, é uma festa, né? O comércio faz propaganda em cima das nossas... dos atributos femininos e tal, mas quando nós, depois da ditadura, começamos a nos organizar novamente, né, as mulheres brasileiras, em 1975, 1976, eu sou dessa época, organizar um debate por 8 de março, imagina fazer um programa de rádio. Isso era impossível. Nós sofremos muitas humilhações, eu e as outras colegas, Branca Moreira Alves, Comba Marques Porto, Jaqueline Pitangui, por conta de fazer a divulgação. Nós fomos expulsas do Jornal do Brasil porque a gente estava fazendo uma divulgação sobre o debate sobre o 8 de março que o Centro da Mulher Brasileira estava fazendo. Então, o mundo... Mas expulsa do Jornal do Brasil por quê? Vocês foram fazer divulgação? Divulgação para que eles botassem uma notinha. E aí o chefe da redação de reportagem começou uma provocação e nós partimos pro... Não deixaram barato. Não deixa barato de jeito nenhum. Acabamos sendo bem escorraçadas do Jornal do Brasil. Mas eles divulgaram, pelo menos? Não! A gente brigou e não teve divulgação nenhuma. Mas a história mudou, né? Então, as mulheres de 70 para 2015, a vida mudou e as mulheres brasileiras fizeram um progresso imenso, porque as mulheres brasileiras começaram o século XX analfabetas e acabaram o século XX já com a escolaridade maior que a dos homens. E hoje nós somos, quer dizer, a virada nossa toda é a minha geração que fez essa virada, né? Foi para as universidades, quer dizer, arrombou as portas das universidades, porque também nada para as mulheres foi assim
De mão beijada. Aconteceu. Nada aconteceu, ouvintes, com as mulheres que não fosse uma demanda das mulheres. Educação foi uma questão, até poderia dizer, pessoal. Cada mulher se imbuiu de que era preciso estudar, que você não podia, quer dizer, que a escolaridade é uma coisa extremamente importante para os homens e para as mulheres. Agora, o que está ainda acontecendo, e o mercado de trabalho expressa muito isso, é que a educação nossa, ela processou-se de forma vitoriosa, mas nós, as mulheres, ainda escolhemos as profissões que estão mais ligadas ao papel tradicional nosso. Claro, a gente escolhe as coisas pelo que conhece. O desconhecido é sempre um desafio extremamente forte. Então, nós estamos em profissões que são menos valorizadas, que está ligada aos cuidados, ao velho papel. O que a sociedade pensa que as mulheres têm que fazer? As mulheres têm que reproduzir a vida. Essa é a sua tarefa. O resto para os homens é acessório, né? Você sabe por que a gente nunca... Porque foi tanta briga para votar, para o direito de votar? Foi porque já na Grécia Antiga e em Roma se dizia, mulher não vai para a guerra. Como ela não vai para a guerra, ela não pode votar. Então nós tínhamos um estatuto já inferior em Roma Antiga e na Grécia Antiga. Mas nesse aspecto, o Brasil foi inovador de alguma maneira, não é? Foi um dos primeiros países a conferir o direito de voto às mulheres. Você concorda ou confirma isso? Primeiro porque as mulheres, desde 1910, que as mulheres já estão na rua brigando pelo direito de voto. Quer dizer, nós brigamos quando, da proclamação da República, já tinha um movimento para votar. E as mulheres esperaram que a primeira Constituição Republicana, que é de 1891, nos desse o direito de voto. Já havia pressão. Mas, evidentemente, não houve menor condição de ser aceito esse porque os homens é que dominavam. Essa prerrogativa. Embora tivesse homens que tivessem nos defendido na Assembleia Nacional Constituinte de 1891, mesmo assim nós não conseguimos, porque olha como é interessante e por que você não pode aceitar que você trata a humanidade com um homem como humanidade, as pessoas humanas. Porque na Constituição ficou escrito assim, os eleitores de mais de 21 anos, alfabetizados, terão direito de votar. Aí o ministro da Justiça da época, Cesário Alvim, disse, eleitores são os homens, e nos restringiu o direito de voto. Levou uns 40 anos para que fosse mudado essa questão. Mas na primeira metade dos anos 30, quando foi conferido esse direito de voto às mulheres, boa parte dos países ditos mais desenvolvidos não assegurava esse direito. Eu sei, mas e daí? Mas a gente já estava na rua em 1910... Tinha um partido republicano feminino, mulher nem votava, mas criou um partido político. Depois veio toda uma campanha que envolveu o Brasil inteiro pelo direito ao voto. A dona Alice Tibiriçá é deste momento. Então, o Getúlio não incluiu as mulheres no projeto que ele manda para a Assembleia Constituinte de 33, 34, de graça. Havia luta. Ele só colocou porque tinha uma... E nem eram as mulheres, eram tanto operárias como as mulheres da elite, que queriam ser também protagonistas da história, porque até então as mulheres sempre foram... sempre vimos a história passar na rua, e nós todas trancadas dentro de casa pelas frestas das janelas. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. E eu queria que você falasse um pouco do que você considera mais importante nessa longa trajetória, podemos dizer assim, especialmente dos anos 30 do século passado para cá, no dia a dia das mulheres. Olha, a primeira questão é, mulher pobre sempre trabalhou. Isso é inegável.
quer dizer, a outra camada das mulheres de baixa classe média e ricas é que ficavam fora. Sem educação, porque nós temos registros de baronesas que eram analfabetas, mesmo da elite brasileira. Então, a educação vai propiciar essa entrada e a ampliação embora a educação nunca tenha sido um projeto da República Brasileira. A educação foi acontecendo porque a modernidade acabava levando, a industrialização, levando essa questão. Mas o presidente Jango, o honrado presidente Jango Goulart, ele assina ele tem muitas mudanças que depois os militares vão usar, dizendo que foram eles os autores, tipo, por exemplo, o Estatuto da Terra. O Castelo Branco sempre gosta de dizer os militares gostam de dizer que é dele, não é nada que é dele. O Estatuto da Terra foi aprovado em 63 no governo Jango. O que o Castelo fez foi simplesmente regulamentar e levou às honras. E o Jango também assinou a Lei de Diretriz e Base. Né? E a Lei de Diretriz e Base permitiu que as mulheres que tinham curso normal, o grosso das mulheres que precisavam trabalhar, faziam um curso normal para ser professora, porque como professora é um sinônimo de mãe, professora foi desde o século XIX uma profissão que era possível as mulheres exercê-la, que a sociedade aceitava e não precisava ser uma mulher, uma dama da noite para ter um salário e ter um rendimento. Ora, a Lei de Diretriz e Base igualou o curso normal e o curso de contabilidade, esses cursos que eram técnicos, como científico e clássico, que te permitia abrir as universidades. Esta legislação vai fazer com que nos anos 60 haja uma enxurrada de meninas e moças que, como tinham um curso normal, que podem entrar na universidade. Mas, por exemplo, eu já não fiz curso normal, eu fiz curso científico. Eu já sou da geração da resistência, né? Nós queremos ter uma educação igual à masculina e cada um escolhe a sua profissão. Então, a educação, embora eu não escolhi uma profissão feminina, eu escolhi economia. Economia não nós éramos uma minoria, ainda somos 40% da profissão, mas da categoria, no caso. Da categoria, da profissão, da categoria, mas quando tem muita mulher numa profissão universitária, pode ficar arrepiado porque o salário caiu, os rendimentos caíram. Porque quanto mais escolarizada eu for, mais o mercado de trabalho faz uma diferença de rendimento. É um paradoxo, né, Passarinho? Eu te vejo aí com alguns dados, os dados comprovam isso. Uhum. A diferença, ela pelo menos tem diminuído nesses últimos anos? Isso sim. Mas do jeito que vai... Mas a diferença existe. A diferença existe ainda de 30%, mas ela era de 42% da década de 70, porque eu estudo mercado de trabalho feminino desde os anos 70, né? Porque como eu sou economista, entrei na política feminista e naturalmente as questões ligadas ao trabalho vinham cair nas minhas mãos e eu tinha que pensar sobre isso, né? Então, naquela época, pegando o censo de 70, as mulheres eram só 20% do mercado de trabalho, eram domésticas, empregada doméstica, porque empregada doméstica, você vê como o mercado de trabalho feminino é interessante, porque eu trabalhei atualmente com todos os dados dos censos brasileiros, do primeiro em 1872 até 2010. E até então, a maior ocupação das mulheres brasileiras é doméstica, empregada doméstica. Só agora, a partir de 2012, a PNAD sinalizou uma questão diferente. Hoje, doméstica não é a principal ocupação das mulheres brasileiras, é a terceira. Porque a novidade é que as filhas das domésticas, das atuais, a escolaridade possibilita que elas sejam outra coisa. Aí comerciárias e a entrada nos serviços sociais, tanto públicos como privados, como educadoras e como nos serviços de saúde. Essas ocupações
são atualmente majoritárias para as mulheres e em terceiro lugar doméstico, mas tudo na base assim. Nós temos ainda 5.800.000 domésticas no Brasil, entendeu? A elite brasileira e a sociedade brasileira não gosta de fazer afazeres domésticos. Então, delega para as mulheres mais pobres, quer dizer, essa profissão. Eu não tenho dúvida que eu fiz a carreira universitária que eu fiz porque eu pude ter duas domésticas, que hoje já não é tão, a classe média já não consegue ter duas, mas naquela época ter duas domésticas que me acompanharam, uma delas me acompanhou a vida inteira, né? Então o exercício eu pessoalmente, a minha profissão, jamais teria acontecido se eu não tivesse tido Maria das Graças junto comigo, cuidando dos 3 filhos que eu tive, né? Isso tem que fazer um reconhecimento público desse trabalho para as mulheres da classe média. Mas, hoje, está diferente porque a escolaridade cresceu. Embora quando você pega, as mulheres têm rendimento menor, hoje a diferença é de 30%, nós ganhamos 70% do que ganha um homem com a mesma... E essa proporção é maior na medida em que a escolaridade aumenta, entendeu? Isso é curioso, ou seja, dependendo, de acordo com a exigência da função de forma mais sofisticada, essa diferença aumenta. Aumenta. Porque os homens acumulam cargos de chefia que as mulheres não recebem. Tanto que Mas isso também não vem se alterando? Todo dia, eu me dirijo ao centro da cidade muito cedo. E uma das coisas, e isso há muitos anos, sendo a cidade do Rio de Janeiro. E eu venho notando, paulatinamente, que no trem do metrô que eu pego, a composição vem se alterando. Hoje em dia é fundamentalmente de mulheres. Eu fico impressionado como, pelo menos muito cedo, a participação das mulheres é muito maior do que dos homens. Não é não, Paulo. As mulheres são 42% do mercado de trabalho. E mas nós talvez as mulheres sejam mais disciplinadas, não é por cheguem isso... mais cedo no trabalho. Não é por isso, não é por causa dos serviços. Porque o centro do Rio de Janeiro é uma cidade de serviços. Então, e 80% das mulheres trabalham no setor de serviço. Essa de fato, a participação da mulher no setor é muito maior. É grande, né? Porque nos outros os homens estão mais espalhados em todas as profissões. Porque até nas profissões que são tipicamente femininas, na medida em que o rendimento cresce, os homens entram. Por exemplo, técnico de enfermagem, que agora tem uma aparelhagem eletrônica mais sofisticada e os salários subiram, os homens já estão entrando nessa questão. Torna-se atrativo. Atrativo para os homens. Ildete, eu vou te interromper porque nós temos um intervalo a ser feito, mas nós vamos voltar no próximo bloco justamente procurando enfatizar essas características do mercado de trabalho. Dentro de instantes, nós estaremos de volta aqui com essa edição do nosso programa Debate Brasil. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com a professora Ildete Pereira de Mello. Ildete, no bloco anterior, você começou a dar alguns exemplos do nosso mercado de trabalho atual e particularmente a participação das mulheres nesse mercado de trabalho. Eu queria que você nos desse mais pistas e principalmente informações sobre essas alterações que tivemos no mercado de trabalho feminino no Brasil ao longo do século XX, principalmente nesses últimos 12 anos. A primeira, uma constatação é que, quer dizer, cresceu a presença feminina, mas a presença feminina no mercado de trabalho
ao longo desses últimos 10 anos, ela tem se mantido em torno de 42%. Quer dizer, eu diria até que há uma certa estagnação nessa ampliação. Porque se você dependesse da população, nós tínhamos que ser metade do mercado de trabalho. Embora você tenha 52% a mais de mulheres e os homens são 48%, nós temos em torno de umas 6 milhões de mulheres mais que homens, né? Então, na sociedade brasileira. Mas ninguém fica muito preocupado não, porque essas mulheres que são a maioria, as que sobram, são mulheres mais velhas. São todas acima de 60 anos. Portanto, quando você pega um homem de 20 e uma mulher de 20, é 1 para 1, tá batendo ali, entendeu? Ninguém fica achando que pode ter mais mulher do que homem, não, porque não é verdade. Mas esses 42% que hoje representa essa participação da mulher no mercado de trabalho como um todo, representou, ele incorpora uma evolução importante. Você mencionou aí nos anos 70... De 20%. De 20% para 42%. Para 42%, quer dizer, dobrou a participação, mas tem se mantido nesse nível, porque as mulheres continuam com um grave problema, que é as mulheres vão para o mercado de trabalho, mas não se livram do trabalho dentro de casa, do que a gente chama os afazeres domésticos. Então, as mulheres têm uma jornada de trabalho, as mulheres que estão no mercado de trabalho, do trabalho fora de casa, uma jornada de trabalho muito pesada, porque elas acoplam o trabalho fora de casa com mais a jornada. Em média, as mulheres brasileiras fazem 25 horas de afazeres domésticos. Varrer casa, fazer supermercado, 25 horas por semana. 25 horas por semana, semanais. E os homens declaram, porque tudo é declaração, tá, ouvinte? Declaram 10 horas. A sua fonte de informação é o IBGE. a PNAD, IBGE, e uma pesquisa específica que o IBGE fez e a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República financiou, que é uma pesquisa sobre o uso do tempo. Porque a gente precisa saber exatamente como fazer, porque a grande briga das mulheres é conciliar, trazer os homens para o trabalho, para eles também fazerem trabalhos domésticos. Quer dizer, os filhos não são só das mulheres, os filhos são dos homens e das mulheres. Então, ou pelo menos deveriam ser. Deveriam ser. Pois é, porque os homens... É interessante pensar que a constituição da família, da forma como ela está, a família é sempre uma responsabilidade das mulheres. Os filhos ficam sempre com as mulheres. Não é à toa que toda a política social que está montada, tipo Bolsa Família, reforça esse papel. Até porque sabe que as mulheres não deixam o filho morrer de fome, não vai para o bar encher-se de cachaça, as mulheres vão comprar feijão e arroz para botar na boca dos filhos, as mulheres ficam com os filhos, os homens saem. A ligação dos homens da família é com a mulher. Quando ele troca de mulher, ele assume a família da outra, não a dele. Ele deixa a dele a ver navio. E isso quando a família tem, na verdade, um homem. Porque cada vez mais parece que existem uma quantidade formidável de famílias onde apenas se encontra como chefe da família a própria mulher, não é isso? Cresceu muito isso. Era, por exemplo, no início dos anos 2000, a percentagem de mulheres que era chefe de família era 24%, hoje é 38%. Nós que somos pesquisadoras dessa área, a gente sempre acha que tem alguma coisa na pergunta que leva a pode essa... induzir a Não é um que tipo induz, de mas a desvio. forma como pergunta que você diz. Porque, no fundo, essa questão da família e a presença da mulher ser uma presença estável, né? A mãe fica sempre, né? Rara, você tem exemplos que as mulheres vão embora, dá a louca e vai embora. Mas não é a regra. Não é a regra. A regra não é essa. A regra em geral, é o homem que dá no pé. Que sai fora. Que dá no pé. E arranja muito fácil, porque o homem não fica sem mulher. Né? Então, você vê mulher sozinha, e muitas. Eu acho que você está sendo um pouco preconceituosa com os homens. Não, eu só tenho filho homem, tenho 3 filhos homens, portanto eu quero a igualdade, né? Eu não quero ser passada para trás. Eu nem fui, porque na minha vida pessoal eu não fui, é outra história. Mas
eu fui casada há 44 anos com o mesmo homem, sou viúva hoje, né? Então, lamentavelmente, mas não é essa questão. Os homens saem e os homens se ligam às mulheres. Como eles sempre estão, eles não sabem fazer as coisas dentro de casa, um homem arranja logo outra, bota dentro para alguém para cuidar dele, né? Para lavar a camisa, para fazer o almoço, para ter um jantarzinho quando ele chega, entendeu? Essa é uma realidade. O nosso operador de câmera está balançando a cabeça, concordando com você. Pois é, eu não sou, eu tenho que ter o pé na terra do que é que a gente quer. Então, nós queremos essa conciliação, né? E tirar ao máximo os trabalhos de dentro de casa para que todos possam ter uma jornada de trabalho fora e ter o seu rendimento, né? Porque o rendimento das mulheres, isso é uma outra coisa interessante. Os homens do passado, da década de 70, 60, eles diziam: minha mulher trabalha para comprar batom, comprar os vestidozinhos da moda. E isso acabou. Hoje a renda nossa é 40% da renda da família. Então as mulheres que estão no mercado de trabalho entraram no mercado de trabalho e não saem. Não sairão mais, não saíram. Porque antes as mulheres entravam no mercado de trabalho. Quando eu comecei a estudar essas questões, na década de 70, elas entravam ao chegar aos 20, 22 anos, quando casavam, tinham filhos, saíam do mercado de trabalho. Então, era um M. Entravam, saíam e voltavam quando os filhos cresciam e ela estava na menopausa, que aí ela já virou, ela já não tem mais possibilidade de fecundar, de reproduzir. Então ela voltava. E os homens não, os homens entram no mercado de trabalho e não saem só quando se aposentam ou morrem. Então era a curva. Hoje a curva é igual para homem e para mulheres. Quer dizer, o mercado de trabalho mudou, ele continua, ele é mais propício às mulheres, né? Até porque o setor público aceita a mulher por causa do concurso e tal, mas onde é tremido a questão, toda a tensão está nos rendimentos, né, que é mais baixo, você emprega uma mulher com salário menor, e nos cargos de chefia, e que as mulheres não entram. Quando você vê o jornal, quando a GM bota uma mulher para presidir a GM Internacional, é manchete em todos os jornais do mundo. Você ouviu o programa do Oscar? A atriz, ela estava reclamando de quê? Reclamando de salário igual para trabalho igual. Esta é uma consigna feminista que é desde o início do século XX, que as mulheres estão brigando por trabalho igual, por salário igual, e continuamos. E essas disparidades que são observadas, elas se manifestam de igual maneira dependendo da classe social? Olha, é interessante essa questão, porque é o seguinte: quanto mais, se um homem ou mulher ganha um salário mínimo, aí na pobreza homens e mulheres são mais iguais. A desigualdade vai crescendo. Que na medida em que exige-se mais especialização, mais anos de escolaridade, a diferença fica. Mas não importa, as mulheres têm mais escolaridade, mas elas ganham menos. Quer dizer, é o preconceito. É o preconceito que predomina, entendeu? Para quem tem... Por exemplo, se você pegar, quando você abre as estatísticas brasileiras, até um salário mínimo, tem mais mulher do que homem, que ganha até um salário mínimo, porque ainda tem pessoas no Brasil que ganham abaixo do salário mínimo. Quer dizer, mesmo que seja uma questão proibida. É proibido pagar salários abaixo de um salário mínimo, é o teto do Brasil, mas isso não é verdade, isso no mundo real a história é um pouquinho diferente, você ainda tem uma percentagem. Mas então, diminuiu possivelmente. Diminuiu muito. Né? Porque possivelmente isso está muito ligado também à formalização das relações de trabalho, que nós tivemos um avanço também nesses últimos 10 anos. O Brasil teve um avanço da formalização, mas o Brasil paga muito mal. Se você pensar, a história do trabalho do Brasil é uma história vergonhosa, porque o Brasil, apesar de ter feito um esforço colossal no processo de industrialização a partir dos anos 50, o Brasil ainda tem um rendimento médio, Paulo, de 3 salários mínimos. É uma vergonha, quer dizer, nós temos uma sociedade muito desigual do ponto de vista da sociedade como um todo, do grande chapéu entre homens e mulheres. E quando pega as mulheres, aí a desgraça é maior.
porque as mulheres têm os salários mais baixos. As mulheres, nas faixas de salário, até um salário mínimo de 1 a 2, fica mais igual, a diferença é menor, mas e quando você faz o corte pela escolaridade. Porque no caso brasileiro, uma pessoa com curso superior ganha 3 vezes acima da média nacional. A sociedade brasileira paga bem melhor a quem tem curso superior. E quando você pega com curso superior, que é um mercado de trabalho de uns 8 milhões de pessoas, as mulheres têm um rendimento que fica metade do que ganha o homem, o rendimento médio, né, ouvinte? O rendimento médio é sempre uma questão delicada. O pé na geladeira e a cabeça no forno, a temperatura do corpo é ótima, mas é um dado que a gente pode fazer a comparação. Tem que ter um certo parâmetro, nisso, né? E o que você poderia, como estudiosa da matéria, sugerir para que nós viéssemos a superar essas diferenças, essas desigualdades? É um problema meramente cultural ou é possível, através das políticas públicas e especialmente através de medidas de natureza econômica, essa correção se dá? Claro, Paulo. Para isso a gente tem brigado e o Brasil tem feito políticas públicas nesse sentido, embora ainda, do ponto de vista do mercado de trabalho, elas são tímidas. Mas a Secretaria de Política para as Mulheres, da Presidência da República, em 2009, e eu falo de camarote porque eu fui uma das coordenadoras do projeto, a gente fez um projeto que dorme nas gavetas da Câmara Federal sobre a igualdade no mundo do trabalho. Então, o projeto está pronto, é um projeto que abrangente, né? A gente fez uma compilação de toda a legislação que já existe na Espanha, na França, porque isso que a gente está dizendo para o Brasil acontece nos outros países também, em maior ou menor grau, apesar da lei. Essa legislação ainda é muito difícil, mas lá na França tem, na Espanha tem, Itália tem, no Chile, em vários países da América do Sul, o Brasil não tem. Então, a Secretaria de Política para as Mulheres, a ministra era a Nilceia Freire, eu fui a coordenadora do projeto, a gente fez um sobre a igualdade formal, né? Quer dizer, no mercado formal de trabalho, porque não dá para regular a informalidade, né? No mercado formal. Punia mais rigorosamente essa questão da discriminação, da diferença de salários, discriminação, porque é pura discriminação. Criava uma comissão, uma espécie de CIPA nas empresas para fazer com que as promoções não privilegiassem os homens, mas fossem igualitárias dentro das empresas. CIPA, que você se referiu, era a Comissão Interna de Proteção a Acidentes. No caso, seria uma comissão interna de proteção ao trabalho feminino. De relações de gênero. Né? Era um grande chapéu, tanto para os homens como para as mulheres. Mas não permitiria que promoções, que as mulheres fossem preteridas simplesmente porque são mulheres para assumir determinados cargos. Era a igualdade, é a construção da igualdade, entendeu? Isso já existe no setor público, não é? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Pelo menos no ingresso no serviço público, através de concursos, a igualdade é garantida. No ingresso, mas nas promoções não. Por exemplo, eu trabalhei com os microdados do censo de 2010. E, pasme, juiz é um cargo público. Sim. Né? Mas tem diferença? Tem. Uma amiga, na carreira? No rendimento médio. Declarado no censo do juiz e da juíza, é diferente. Eu tenho uma amiga... Mas qual a razão? Que é a juíza do trabalho, Comba Marques Porto. Quando eu liguei o telefone para ela, eu falei, tem diferença. Aí ela falou, não pode. Eu falei, pode, querida. Pois é, mas porque então nos explique isso. A única possibilidade é que ele acumula cargos que lhe colocam percentuais. Na prática, confere uma remuneração maior. Mas aí acumula cargo de professor, por exemplo? Não, de professor não. Mesmo dentro da carreira. A carreira dele é mais
pode ter mais pendurucalhos de salário por Oferece conta dos uma maior cargos, flexibilidade de promoções lá dentro. Porque senão não podia ser, mas havia uma diferença em juíza. E por aí vai, não tem uma ocupação que não tivesse diferença. Por exemplo, no Brasil, censo de 2010, sabe qual é a ocupação que ganha maior remuneração média no Brasil? Médico. Em 2010, reais de 2010 era 17 mil reais. As mulheres... O salário médio. Médio. Rendimento, né? Salário é rendimento, vamos chamar rendimento. Sim, há outros ganhos também. Das mulheres, caía para 15. Entendeu? Médica e médico. Por aí vai. Economista, por exemplo, todas as ocupações tinha diferença, né? Economista, o rendimento médio do médico é 17, do economista fui atrás, porque da nossa profissão, é 6 mil, 5.800, as mulheres 4 mil, entendeu? E é bem mais inferior ao rendimento médio do médico. O médico é disparado a ocupação, por isso que eles fizeram tanta objeção ao mais médico. Não é à toa que essa questão foi uma questão pesada, né? Mas a forma como você vive a profissão, quer dizer, o juiz e a juíza, teoricamente, deveria ter o mesmo rendimento, né? Mas não tem, porque a forma como a profissão é exercida e os cargos e gratificações para os homens naquela carreira são mais... o homem tem mais acesso a funções gratificadas de forma extraordinária do que as mulheres, podemos assim dizer. E aí ele incorpora no rendimento médio dele, enquanto as mulheres não. Essa é uma discriminação. E todo esse trabalho que foi feito no âmbito da Secretaria Nacional das Mulheres resultou em um projeto de lei. Num projeto de lei que a gente negociou com as centrais sindicais, né, e todas elas apoiaram o projeto. Nós apresentamos para o Congresso Nacional, o presidente da Câmara Federal era o Michel Temer. Já havia vários projetos lá dessa coisa da igualdade, mas eram projetos mais simplificados, entendeu? Ildete, eu vou querer que você fale mais em detalhes sobre esse projeto de lei, inclusive como uma forma de nós pressionarmos o Congresso para fazê-lo andar. Mas no próximo bloco, nós estamos novamente constrangidos aqui pelo nosso tempo e vamos a um novo intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com esse interessantíssimo papo com a professora Ildete Pereira de Mello. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com a apresentação do nosso programa Debate Brasil, nessa edição conversando com a professora Ildete Pereira de Mello a respeito da situação da mulher no Brasil e particularmente no nosso mercado de trabalho. Ildete, no bloco anterior você começou a nos contar a história, muito interessante, da elaboração de um projeto de lei feito a partir de um estudo, pesquisa e levantamentos promovido pela Secretaria Nacional das Mulheres. Isso acabou resultando num projeto de lei que ora se encontra no Congresso. Queria que você nos contasse um pouco dos detalhes desse projeto e principalmente da sua tramitação. Olha, infelizmente, como já foi dito, o projeto está dormindo nas gavetas da Câmara, né? Como esse projeto da PEC da Bengala também dormia nas gavetas da Câmara Federal e quando interessa as forças dominantes do Poder Legislativo,
o coloca em votação rapidinho e ele foi aprovado ontem. Eu pessoalmente, fiquei esperando por essa PEC da Bengala alucinadamente, porque eu não queria me aposentar, né, da universidade. Eu sou aposentada porque eu já completei 70 anos. Por hora, ela é apenas exclusiva ao Poder Judiciário, não é? Ou à cúpula dos ministérios, Isso os jornais Pois é, mas os jornais de hoje estão fazendo essa ressalva. Eu não entendi, porque o projeto era para todo o serviço público. Mas isso é outra história, porque nós temos que pensar nessa questão da aposentadoria, porque a esperança de vida cresceu muito. Eu tenho 70, eu tive que me aposentar porque completei 70 anos. A minha aposentadoria... Compulsoriamente, é obrigado. Mas dentro da universidade é possível se continuar, não é? Não, eu continuo como professora da pós-graduação. Né, da universidade é tranquila, mas é diferente. Eu sou uma privilegiada nesse caso porque eu sou do sistema educacional e tal. Mas o nosso projeto, apesar de ter vários projetos assim simplórios sobre essa questão da igualdade, que já existiam, a gente teve que, aí você pensa, vocês fizeram levantamento. Fizemos levantamento, pensamos todos, mas a gente fez um projeto completo, né? Completo, assim, baseado no projeto francês, no projeto espanhol, nos próprios projetos chilenos e tal. Aproveitou experiências internacionais e tal. Uma jurista organizou e o Ministério da Justiça nos assessorou junto com a juíza Comba Marques Porto. Foi ela quem redigiu a primeira proposta e o Ministério da Justiça veio para assessorar a secretaria para que o projeto não ficasse nos cânones jurídicos da legislação brasileira. Ficou tudo pronto, nós entregamos. As novidades eram a punição de assédio sexual e assédio moral, né? Porque hoje essa punição do assédio, de assédio é uma coisa criminal, né? Nós botávamos para dentro, além do criminal, ele continuava existindo, mas você passava a ter uma punição dentro da empresa, criar essa comissão de relações de gênero para evitar que as mulheres fossem preteridas nas promoções das empresas. Nós tínhamos uma proposta de criar o governo, os empresários e os trabalhadores, uma espécie de creche para a terceira idade. Porque tem muito trabalhador que tem pai e mãe que de repente estão impossibilitados de trabalhar e não tem o que fazer. A senilidade é uma realidade, quer dizer, nós ampliamos a vida das pessoas, mas nem sempre conseguimos que a qualidade de vida dessa pessoa seja boa, né? Então, para isso criou-se esse tipo de... A creche já existe, né? Então já é da legislação. Então mas era uma coisa em que todo trabalhador poria dinheiro, se ele tivesse um pai para botar ter que pagar um cuidador e tal, porque o Brasil ainda não tem uma política específica para tratar as mazelas da velhice, que faria um fundo para tratar, que a empresa, o governo e o trabalhador pudessem contribuir, né? Tinha isso que também sofreu muita resistência e até porque nós nos deparamos, quer dizer, de onde é que era que vinha a resistência? A resistência na Câmara e no Senado vem porque a maioria da representação política brasileira é de empresário. E os empresários se arrepiam quando vê projeto de igualdade. Já vão pensando que vai ter mais custo, que não sei o quê. Para com isso. Eles estão... Para esse segmento da sociedade está tudo muito bom. Para que eles querem mudança? Quem tem que brigar somos aqueles que sentem, aqueles que sentem as discriminações e sofrem com elas, entendeu? Então, você que está me ouvindo, se você quiser tirar o projeto das gavetas da Câmara, comece a escrever o seu deputado e seu senador, que você votou, que ele vá lá atrás disso. Ora. Você já se referiu várias vezes às gavetas da Câmara, mas, na verdade, os projetos são submetidos às comissões. Você tem conhecimento de em qual comissão ele encontra-se parado? Porque, de fato,
essa sua sugestão é muito importante. O cidadão pressionar a Câmara, principalmente. Né? É escrever, perguntar, cadê aquele projeto? Eu até aqui divulgo o Disque Câmara, é o 0800 619 619. Caso você queira pressionar um determinado parlamentar em torno de algum assunto que você ache interessante, use esse 0800 619 619. Eu até sugiro que no caso das nossas mulheres e homens solidários à luta feminina, façam isso. Liguem lá para a Câmara e reclamem. Você tem conhecimento em qual comissão Agora eu não sei, porque inicialmente eles passam pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para a comissão temática própria, no caso do direito das mulheres. Que aí vai para direitos humanos e sociais e tal, fica meio perdido. Nós entregamos no Senado, na presidência da Câmara, fomos na Comissão de Justiça do Senado, fazer um debate, mas ele não andou muito não, ele está paradão na primeira, entendeu? Pode ser na Comissão de Constituição e Justiça, porque um dos argumentos levantados muitas vezes para se evitar determinados avanços sociais são as inconstitucionalidades, né? Por mais incrível que possa parecer. Exatamente. Então nós sabemos que algumas bancadas fizeram algumas mudanças, mutilaram um pouco o projeto, mas assim, tentaram simplificar para ver se passava, mas não continua parado, o projeto continua parado lá. Então, essa sugestão de você escrever para do seu deputado, a sua deputada que você votou, pedindo para ela ir atrás do projeto da igualdade do mundo do trabalho, é uma boa. Eu incentivaria você a fazê-lo, ouvinte. Faça isso que você vai necessário, muitas vezes, melhorar o seu futuro. Se quer escrever, basta telefonar. E é um 0800. Repito, 0800 619 619. Agora, Eudete, eu não poderia deixar de tocar no assunto também da situação da mulher como um todo na sociedade brasileira, e não somente no mercado de trabalho. Há um conjunto de reivindicações que encontram grande resistência. Uma bandeira muito polêmica, inclusive, diz respeito ao chamado direito do aborto. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, nós vamos entregar um abaixo-assinado, que nós, desde setembro do ano passado, estamos correndo, no Supremo Tribunal Federal, no dia 23 e 24 de março, em Brasília. Nós já temos a agenda marcada com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para solicitar com a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, e também vamos enfrentar o Congresso Nacional. Vamos entregar o abaixo-assinado no Senado e na Câmara. Apesar de tudo, né? Porque, afinal de contas, ali é a Câmara do povo brasileiro, né? Ali é onde o povo brasileiro tem assento, né? E nós ficamos... Essa é uma questão delicadíssima, porque quando você pede a descriminalização do aborto, você não está induzindo ninguém a fazer aborto. O aborto continua sendo uma decisão pessoal das pessoas. Mas eu não posso admitir que as mulheres sejam presas, sejam mortas, da forma como aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado, com a Jandira e com a Elisângela, como a moça da véspera do Carnaval, a paulista, que tomou um medicamento que provoca, denunciado pelo próprio médico. E ontem, a polícia parece que não tem mais nada o que fazer na vida agora, e fica perseguindo camelô que vende Citotec. Citotec é uma droga que induz ao aborto. Não é um remédio. É um remédio que era para outra coisa, que era para úlcera, mas que ele provoca também contrações. Ele provoca contrações do útero e faz descer as regras, como se diz normalmente. Então ele é usado no mundo inteiro. O Citotec, aí é interessante, porque um jornal carioca fez uma matéria enorme ontem, hoje também novamente, dizendo todas as mazelas que o remédio comete. Parece que o Citotec já você tomou, você vai estar fazendo um atestado de óbito. Não é isso, é verdade. Se você pegar qualquer bula de remédio e lê-la,
você não toma o remédio, porque diz tanta coisa que pode ter consequência, que você pode ter consequência, que você não tomaria remédio nenhum. Quer dizer, aquilo existe, mas ele é usado no mundo inteiro. Quer dizer, nos países em que o aborto já é legalizado, e eu diria que você tem mais da metade dos países já tem o aborto legalizado no mundo, quer dizer, as pessoas... A maternidade é uma decisão pessoal. É importante esclarecer e não que tem método que não falhe. Não se trata de defender o aborto, mas simplesmente de retirar essa questão a proibição do Código Penal. É. E, principalmente, respeitar um direito que muitas vezes é inevitável que a mulher lance mão por condições que somente ela pode definir. Mas há pressões muito fortes, há incompreensões. O nosso país é um país, em boa parte, religioso, e nós sabemos que as igrejas combatem muito essa ideia da descriminalização do aborto, porque interpretam que isso, além de ser um atentado à vida, poderia ser um estímulo à prática do aborto. Como é que você responderia a isso? Não é verdade. O Brasil já tem o aborto descriminalizado. Você pode realizá-lo no caso de estupro, no caso de risco de vida da mãe, e agora quando o bebê sofre de anencefalia, né? Então já foi aprovado essas 3 condições. Quer dizer, havia muita dificuldade para as mulheres estupradas conseguirem realizar um aborto. Nós tivemos muitos casos, nós acompanhamos. Mas a descriminalização total até 12 semanas, 3 meses, que é o que é usual na maioria dos países, não implica que você vai fazer um aborto. O aborto é uma decisão pessoal. Você só não pode ser criminalizado. Se você é religioso, você não faz. Não faça-o. Então, não cometa. Agora, você não pode botar na cadeia, e as mulheres são incursas no Código Penal, no artigo 141, há 3 anos de prisão, porque não interrompeu a gravidez, entendeu? Então, o que aconteceu aqui, você tem uma perseguição é uma perseguição para nada, para quê? Não, e... Porque o Estado é laico, o Estado não precisa... separa a igreja, separa as crenças e a igreja do resto da população, porque quem não é e enfrenta... Porque as mulheres, a Jandira que morreu e teve seu corpo carbonizado, a Jandira era religiosa. Mas as pessoas, o desespero, uma mulher ter ela já tem 2 filhos. É uma decisão muito difícil. É uma decisão difícil, chorosa, as mulheres o fazem, porque da impossibilidade que elas veem, de repente, de criar a criança. A criança é uma responsabilidade das mães. Não, e além disso, há uma realidade que infelizmente aponta que o aborto existe. E ele é feito especialmente para as mulheres de menos recursos, com menos recursos financeiros, esses abortos são feitos em condições hiper precárias, expondo as mulheres a problemas muito sérios, como esses que você acabou citando, e no caso da Jandira e de outras pessoas, isso acaba se transformando em verdadeiras tragédias. Então, sob o ponto de vista de saúde pública, nós temos um problema independentemente das crenças religiosas, independentemente dos preceitos religiosos. O fato é que o problema existe, e para enfrentá-lo, talvez seja melhor colocá-lo de forma clara, à luz do sol. Por exemplo, nós calculamos, porque a proibição também prejudica a estatística, que tem 800 a 1 milhão de abortos praticados por ano no Brasil, né? Então, antes você fazia, quer dizer, todo mundo lembra e conhece que havia a tal da beberragem. Você toma uns chás que provocam as contrações uterinas. O Citotec, na realidade, ele faz isso. O Citotec na França, ele por exemplo, que esse caso eu conheço, porque eu sei de uma pessoa que fez dessa forma. Você vai no hospital, você diz que quer interromper a gravidez, tá? Com menos de 12 semanas. Então eles dizem, você vem daqui a 3 dias, você enfrenta
psicólogas e tal, conversa com elas, e 3 dias depois você pensa no que foi dito e você vem com a resolução tomada, se você quer ou não realmente praticar o abortamento. Aí eles te dão um Citotec, você fica 4 horas no hospital, esperando as contrações, vai para casa e no outro dia volta para eles examinarem. Não tem nada desse terror. Agora, uma coisa é tomar o Citotec com acompanhamento médico. Outra coisa é o uso indiscriminado do Citotec sem nenhum tipo de cobertura. Mas é um risco de vida. Pois é, mas a Anvisa, infelizmente, a Anvisa, no lugar de fazer um controle da entrada do Citotec, simplesmente bota a polícia. Então, esse Citotec que entra aqui, que os camelôs vendem, entra pelo Paraguai e pelas muitas fronteiras. Vezes, inclusive, é falsificado. Pode ser falso. O que pode ser um problema maior ainda para a mulher. Exatamente, quer dizer, você está tomando, você nem sabe, você não garante nada. A Anvisa também tem uma legislação que é igual à do Vaticano a respeito da questão. Nós, as mulheres brasileiras, vamos ter que ir lá na agência também para discutir essa questão. Quer dizer, há pelo menos um respeito. O remédio, o remédio existe, quer dizer, o medicamento, não é o remédio, o medicamento existe, né? E aí você fica um terror. Agora eu falar, a polícia, aqui não tem ninguém para tomar conta do trânsito, os assaltos têm se multiplicado e a polícia está gastando seu tempo para ir perseguir camelô, vai atrás de Citotec, implantando o terror. Já não tem mais nenhuma clínica no Rio de Janeiro que não esteja na mão da milícia. Ainda temos esse problema. Temos um problema. Porque essa é outra questão. Clínica que faziam abortos que a gente sabia que fazia. Não, e há uma discriminação muito grande também nesse caso, porque até onde eu sei, pessoas de alta renda não encontram maiores problemas hoje para realizar um aborto. A bomba acaba estourando novamente nas camadas mais pobres. Porque as mulheres podem ir para São Paulo, podem ir para a França, as ricas. Foi um prazer conversar com você. Eu agradeço em nome da direção do programa Debate Brasil e espero que os nossos telespectadores tenham também aproveitado bem não só as suas informações históricas, como principalmente as suas reflexões importantes sobre a situação da mulher nos dias de hoje. Mas eu agradeço também a oportunidade de falar, quer dizer, de colocar essas ideias que nem sempre, que às vezes a gente vai contra a corrente. Mas acredite, né, a gente vai ter que mudar a vida das mulheres no Brasil. E eu agradeço a vocês, telespectadores. Até a próxima.